chat. Só de chat. Isso, só. É porque eu iria fazer uma dinâmica, ia precisar de uns participantes, mas eu vou fazer Faz com quem tá aqui. Não. Eu acho que já começou a transmissão, né? Muito bem. Vamos lá, né? Então, senhoras e senhores, colegas e convidados, boa noite para todos vocês, tá? É com muito prazer que o curso de Psicologia da Unime tem a honra de realizar esse evento para comemorar o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, que é 27 de agosto. Em vista dessa importância da nossa profissão, promovemos essa Semana de Psicologia, que vai ter o propósito de nos apresentar discussões de interesse tanto social quanto relacionado à nossa atuação e compromisso ético. Convidamos alguns psicólogos e psicólogas que estão aprendendo nesse curso para contribuir com a gente para pensar no fortalecimento da psicologia no século XXI. Quero dizer para vocês que, se vocês tiverem dúvidas, contribuições, vocês podem estar falando no chat, como nas outras noites, tá? E eu vou estar ao final da fala de todos, que irei apresentar na mesa, eu vou estar lendo para eles estarem respondendo também. Quero avisar vocês que o link para a inscrição do certificado vai estar passando também nos nossos comentários, então fiquem atentos para não perder, tá bom? E é com muito prazer que eu convido agora o psicólogo Rafael Oliveira, psicólogo clínico, mestre em psicologia social e do trabalho, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, com formação em terapia dos esquemas, supervisor do estágio clínico e coordenador de pós-graduação em psicoterapia cognitiva comportamental e professor do curso de psicologia da Unime Lauro de Freitas. Convido também a graduanda em psicologia pela Unime Lauro de Freitas, Elvia Simone Figueiredo, a graduanda em psicologia pela Unime Lauro de Freitas, Yara de Jesus, e o graduando em psicologia pela Unime Lauro de Freitas, Vinildo Gilberto. Os palestrantes apresentaram sobre o tema habilidades sociais no contexto acadêmico. E agora eu passo a palavra para o professor Rafael, para que ele possa estar dando continuidade. Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estávamos aqui testando o canal e pode tirar, Elvia, o compartilhamento aí por enquanto, tá bom? Depois você coloca novamente. E nesse primeiro momento a gente vai estar mais batendo um papo, tá? Primeiro eu vou explicar a razão desse tema, né? A gente tem um grupo de estágio que funcionou agora durante a pandemia, estágio básico, que eu tive coordenando com alguns alunos, e a gente trabalhou esse tema das habilidades sociais. E a gente gerou alguns produtos, e um deles foi essa ideia de entender a questão das habilidades sociais, a importância delas, o desenvolvimento delas no contexto. Neste contexto aqui que a gente está, que é o contexto acadêmico, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente bata um papo, converse um pouco, né, que vocês possam aproveitar e aprender mais um pouco, ou ouvir pela primeira vez, quem sabe, sobre o treino de habilidades sociais. E, posteriormente, então, os colegas de vocês que fizeram parte do grupo vão estar apresentando o que eles produziram em termos de intervenção, de possibilidade de atuação das habilidades sociais nesse contexto acadêmico. Então, eu gosto sempre de começar pensando um pouco no termo, no conceito, né? Então, quando a gente fala de treino, a gente está falando de algo que pode ser desenvolvido, né? E dentro das abordagens psicológicas, a gente vai encontrar essa questão do treino, principalmente na abordagem cognitivo-comportamental. Então, de antemão, vocês já têm a ciência, a noção que essa é uma temática, uma linha de intervenção, uma técnica que está aí amparada pela abordagem cognitivo-comportamental, certo? Apesar disso, ela tem desdobramentos e intervenções que vão muito além da clínica. Ou seja,
não é só enquanto um clínico que esta ferramenta pode estar te auxiliando. Né? Então, a gente tem aí diversos estudos demonstrando a aplicabilidade e a efetividade do treino de habilidades sociais no contexto escolar, no contexto organizacional, num contexto mais amplo. Inclusive, a gente pode pensar neste contexto agora que a gente está vivendo, que foi essa aposta, foi essa ideia que deu daqui hoje. Então, que a gente pode possuir ou não, tá? Mas então que a gente social, então a gente está falando do relacionamento com outras pessoas. Tá? Então eu vou ter que imaginar que existe uma forma socialmente hábil de, né? Então, uma forma que é socialmente hábil, então existe uma forma que é socialmente inábil, inapta, ou inadequada, ou ineficiente. Tá? Então, a ideia de uma habilidade que é social e ela pode ser plenamente desenvolvida, melhorada e praticada, certo? É uma ideia de uma habilidade com uma maior possibilidade e probabilidade de sucesso, de eficácia, de eficiência pela manhã, com presente também com o professor Mino e o pessoal da empresa Júnior, Poieses, e foi falado sobre isso, né? O como é importante hoje, muito mais, quando falo hoje já não significa este ano, mas contemporaneamente, é muito mais importante e relevante para o profissional competências sociais, né? Uma inteligência socioemocional é mais importante do que o componente técnico uma técnica do domínio de um assunto, de um tema, de uma determinada habilidade que é competência, que é importante o domínio da técnica. Certo? Mas muitas vezes a gente vai observar, então, que no mercado a habilidade sociais presente, é participar e conviver com pessoas mais maduras emocionalmente, interpessoais, certo? Aí, uma pergunta, que habilidades seriam essas? Né? O que seriam essas habilidades sociais? Né? De uma forma mais macro, como aquilo que a gente observa na postura corporal da pessoa. Né? Então, assim, a forma como a pessoa anda, como ela gesticula, como ela se expressa com o seu corpo. Então, um elemento, então, não verbal. A gente pode olhar também para o elemento verbal, a velocidade da fala, o tom da voz, o timbre, né? A capacidade de interromper o discurso e dar a atenção ao interlocutor, entender uma pergunta, retomar a ideia. Né? Então, tem esses aspectos mais morfológicos, né? Estruturais de como a pessoa se comporta ali. Né? Como, por exemplo, como eu estou fazendo agora. Né? Então, assim, eu estou falando, eu estou tendo possível. Se eu tivesse, então, aqui, sei lá, gaguejando, ou tendo espaços muito longos de silêncio, né? Ou se a minha voz estivesse muito baixa, eu vi o pessoal reclamando nas transmissões que o som estava baixo. Né? Então, já estou tendo uma preocupação de falar aqui um pouco mais alto. Não sei se continuar nos comentários. Depois a Mari pode dar esse feedback aí para a gente. Mas, então, este mais observável e mais direto aqui. Certo?
Então, tem esse aspecto. Tem um aspecto que é, olha, como é que eu inicio uma conversa? Né? Como é que eu chego, por exemplo, para Genildo, eu quero solicitar alguma coisa a ele, ou simplesmente eu quero chegar e começar a conversar com ele. Como é que eu faço isso? O que é que eu tenho que dizer primeiro? Como? De que forma? Né? Então, com dificuldade nessas habilidades, com déficit, né? Ela vai encontrar barreiras que para as pessoas podem parecer que não existem, ou que são simples demais. Assim, não sabe como se conversa, como se inicia uma conversa. Uma coisa tão simples, só chegar e dizer oi, né? Mas a pessoa pode ter dificuldade com isso, assim, pode ficar preocupada em estar fazendo errado, estar cometendo erro. Bom, então ela pode não ter dificuldade em começar, mas ela pode ter uma dificuldade em terminar uma conversa, ela até consegue começar a conversar, mas daqui a pouco ela quer ir embora, ela precisa fazer outra coisa, a outra pessoa está ali e ela fica sem jeito de encerrar, ou como encerrar, né? Ou, será que eu vou ser desagradável? Começam a surgir inúmeros pensamentos ali que vão deixando a pessoa ansiosa. Né? Então há um componente de ansiedade quando nós nos relacionamos com as outras pessoas. Tá? Então, há um componente de ansiedade porque há o julgamento do outro. O que é que o outro tem? Né? O que é que o outro vai achar de mim se eu interromper a conversa agora? O que é que ele vai achar de mim se eu começar a conversa desse jeito? O que é que ele vai achar de mim se eu falar desse jeito? Ah, quer saber? Eu não vou conversar com ninguém, eu não vou iniciar. Grupos de transtornos relacionados à ansiedade se beneficiam muito de um treinamento de habilidades sociais. É por isso que surge nesse âmbito da clínica psicológica, da clínica cognitivo-comportamental. Mas hoje a gente tem aí uma ampliação desse tipo de intervenção para outros campos, como, por exemplo, se a gente pensar na atenção primária, né? Porque se a gente está falando de habilidades que podem ser desenvolvidas, nossos comportamentos eles são desenvolvidos ao longo da vida. Então, eles começam já quando nós somos crianças. Né? Se hoje você anda muito bem, você começou a dar seus primeiros passos, cair, ralar o joelho, né? E podendo ter tido até acidentes mais graves a partir de 1 ano ali, até antes, quando você começou a engatinhar. Então, naquele mesmo momento, você também passou a ter adultos que interagiam com você. Que podiam interagir muito, que podiam interagir pouco, que podiam te estimular a um maior tipo de interação, ou valorizar as suas participações, ou desvalorizar. Né? Podiam corrigir seus erros de uma forma mais adequada, de modo que você se estimulasse a estar melhorando, ou que, pelo contrário, estivesse lhe mostrando ali, né, uma porta muito fechada, de modo que você, né, desistisse, e achasse melhor buscar o isolamento. Isso a gente está falando no âmbito doméstico, mas você tem professores também que vão estar afetando essa relação, colegas de escola, de bairro, outros familiares que não são do núcleo mais duro ali da família, né? Os irmãos, os pais ou os cuidadores mais imediatos. Então, tudo isso vai estar ali, né? Levando e guiando para que hoje a gente tenha aí adultos que uns são mais hábeis, outros menos hábeis. O fato é que todos nós podemos nos beneficiar muito disso. Tá? E, claro, enquanto profissionais da psicologia, a gente, deve ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais treinado do que a média. A gente deve melhorar muito nesse sentido. E eu creio que a própria graduação, mesmo que você não tenha esse foco, a graduação em psicologia, de uma forma ou de outra, ela acaba ali lhe afetando e lhe amadurecendo, mesmo que você não tenha planejamento, mesmo que você não tenha ouvido falar de habilidades sociais, ela vai lhe afetar porque você vai ter contato com muitos psicólogos. Né? A maioria dos professores de vocês são psicólogos. Eventualmente tem um biólogo, né? Tem um outro de fora, que é bom também, né? Para a gente não ficar, né, achando que só tem psicólogo no mundo, senão a gente fica meio bitolado também. Mas esse contato com modelos, né, que você fala assim, poxa, mas o professor Roberto é tão paciente, né? Mas o coordenador, ele tem um jogo de cintura, ele, né, vem ali situações difíceis e ele não perde a calma, ele resolve ali, sai todo mundo relativamente satisfeito, né? Consegue chegar nesse ponto. Então, aquilo vai inspirando e servindo de modelo também
correto? Porque nós aprendemos por observação de modelos. Tá? Então, se na psicoterapia o psicólogo, tá, ele vai ser um modelo para o paciente, bom, você está lá estudando psicologia, você tem uma série de modelos. Tá? Além desses modelos, você também está estudando uma série de fenômenos psicológicos, você está compreendendo melhor o funcionamento humano, e claro que você está se modificando ao fazer isso. Tá? Então, eu sempre costumo dizer, mesmo que você, pessoas vêm procurar psicologia, já tem uma profissão, né? Isso vai ter um efeito muito positivo sobre a sua vida, mesmo que posteriormente você não vá trabalhar com isso, né? O tempo que você passou, ele foi bom para você. Né? É claro que não é como uma psicoterapia. Né? Bom, mas é o mesmo assunto, é o mesmo tema, você está lá aprendendo. Bom, se somado a isso, você se dedica, né, a estar aprendendo, a estar desenvolvendo, a estar melhorando, você está fazendo uma psicoterapia, já é um plus, um adicional a mais. Certo? E ainda, se existe uma técnica, né, um conjunto de treinos, né, de que iniciam-se com descrições de como são esses comportamentos, onde podem haver falhas, onde há testes que nos ajudam a medir essas falhas. Então, a gente tem um inventário de habilidade social para adulto, para adolescente, para criança. Né? Tudo isso vai ajudar a gente a identificar e ter foco e ter um planejamento para o desenvolvimento dessas habilidades. Tá claro isso aí, gente? Tem alguma pergunta aí, Mari? Ainda não. Muito bem. O pessoal quer comentar alguma coisa do que eu falei? O que vocês têm aí para ainda, sem entrar ainda pelo trabalho e tal? Sobre o que você comentou, Rafael, que o psicólogo ele tem que estar preocupado com este estudo, né, desses treinamentos das habilidades, porque ele é um profissional que trata justamente com a comunicação. Então, você disse aí que ele tem que estar um pouco acima da média. Então, é isso mesmo. Acho que o treinamento de habilidades sociais, eles são, assim, fundamentais para quem está neste campo de trabalho, como o campo da psicologia. Bom, muito bom. É verdade. Bom, então, essa é uma contextualização geral, né? Então, eu estava falando, olha, você tem esse foco nascente na clínica, então você está pensando na intervenção. Mas, se existe um início, e a gente pode prevenir, a gente vai necessariamente para esse contexto educacional. Né? Ou seja, que tal nas escolas a gente pensar em programas de desenvolvimento de habilidades sociais, né? Para que essas crianças tornem-se adultos com um maior repertório, e isso pode ser entendido como um aspecto protetor, né? Um escudo protetivo em relação ao desenvolvimento de transtornos mentais. Né? Bom, aí que veio, nós estávamos discutindo esse grupo, a gente, né, do grupo de estágio, o grupo é maior do que esse, diga-se de passagem, é bom lembrar, certo? A gente tinha um grupo grande de estagiários. Esse foi um dos projetos que nós desenvolvemos, onde houve uma transmissão ao vivo, né? Os colegas que estão aqui presentes transmitiram, mas nós produzimos cartilha, quando eu digo nós, né, o grupo, eles produziram, né, fiz orientá-los. Houve também uma organização de um evento, né, com a presença de um psicólogo convidado. Tá? Então, houve já essa preparação para esse momento aqui de hoje. Então, quando surgiu a proposta, né, e tem sido assim, com os alunos apresentando resultados de atividade, eu falei, bom, vou chamar o pessoal. Então, antes dessa proposta surgir, a gente veio discutindo de forma mais ampla o que eu estou trazendo aqui de maneira resumida para vocês. Tá? Então, a educação, a gente pensa na infância, certo?
E aí a gente ficou, bom, a gente vai focar em quê? Certo? E aí é que veio a ideia de pensar nesse contexto acadêmico como um contexto importante do desenvolvimento de habilidades. Ou seja, foi dito hoje pela manhã, e a gente sabe disso, né, que tem sido muito importante que profissionalmente as pessoas elas tenham mais competência socioemocional, que é um aspecto das habilidades sociais, certo? E isso é meio que passa em branco. Bom, eu disse aqui, olha, você estuda psicologia, você vai melhorar um pouco nisso aí. Bom, mas nem todo mundo estuda psicologia, certo? E a gente não pode ficar à mercê dessa coisa ser tão espontânea assim como você está falando, professor. Ah, eu não sinto que foi assim dessa forma. Não teria como ser uma coisa mais estruturada? Tá? Então veio essa proposta de tentar ajudar e auxiliar e dar dicas, certo? E manter esse projeto de desenvolvimento de habilidades sociais no contexto acadêmico. Ou seja, durante a sua formação, você vai ter contato direto, né, com colegas, você vai ter que fazer trabalho em grupo, né, onde você vai ter ali que gerenciar uma série de situações que são complexas e difíceis, como o tempo de cada um, né? Um tem uma ideia, outro tem outra, um acha que trabalhou mais, o outro acha que quem trabalhou mais foi ele. Quando acontece um erro, o outro vai lá e não assume, prejudica o grupo todo, né? De modo que a gente chega a escutar muito enquanto professor, quando vai passar o trabalho de grupo, alguns alunos dizem, professor, não dá para ser feito individualmente? Né? Tipo assim, né? Não me force a ter que lidar com essa situação difícil. Né? Então, outras situações que não são trabalho em grupo, mas com colegas, né? O colega está fazendo barulho na sala de aula, está atrapalhando, você... aquilo está lhe incomodando, mas muitas vezes você ainda não manifesta, mas você guarda aquilo, ou quando manifesta de uma maneira que aumenta ainda mais o barulho e também irrita outras pessoas ali. Né? Aí tem a relação com os professores, né? Que pode ser muito difícil por vezes, cobranças, né? Questionamentos que você pode fazer, você não sabe como fazer, porque ali já não é uma figura na horizontal, a sua relação não é horizontal com o professor, há uma verticalidade, né? O professor vai ter uma certa autoridade, por mais que seja parceiro, por mais que seja agradável ali a relação, a decisão, o martelo final ali, é ele que vai bater, né? E você pode ficar em conflito, porque às vezes você vai solicitar uma coisa, o professor pode até aderir, mas seus colegas podem ficar insatisfeitos e não gostar daquilo que você solicitou, aí tem a coordenação, aí tem os funcionários. Nesse turbilhão de relações, nesse universo novo que se inicia, no qual você se comprometeu porque você quer ter uma carreira, você quer ter um aprendizado, você quer melhorar de vida, você quer ser um profissional de sucesso, você está fazendo um investimento de tempo, de dinheiro, de recursos, de sonhos, e você, bom, tá, eu estou aqui estudando o texto, eu estou aprendendo, mas você está insatisfeito nessa cotidianidade de relações que existe, porque você não está conseguindo gerenciar as suas competências com o que lhe é exigido, com também as incompetências do outro, porque não é só você que tem dificuldade, o outro também tem. E aí a gente encontra, muitas vezes, o fenômeno da evasão, da desistência, não em razão da incompatibilidade com o curso, com o interesse nos temas, nos conteúdos, certo? Mas em razão, muitas vezes, da pessoa se sentir só. Né? E aí vai ter que ter, assim, muita força, e muitos vão e enfrentam a si mesmo, né, para se formar, quando poderia ser uma formação, um tempo ali, muito mais agradável, onde você estaria tendo relações que são significativas. Então tem esse aspecto mais imediato das relações. Aí a gente pode pensar em outras coisas também, como, né, exatamente um momento como esse, né, de falar em público, apesar de que aqui não é tão em público assim. Eu sei que tem aí muitas pessoas assistindo. Quantas pessoas tem, Mari, aí, só para a gente ficar, saber, ter uma noção? 47 pessoas. 48. 48 pessoas. Então. Bom, mas eu só estou vendo 4 pessoas aqui, né? Então, reduz um pouco, né? Agora, imagina, 50 pessoas no ambiente, a coisa já muda bastante. 100 pessoas.
200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, né? Se a transmissão tivesse aqui para 1000 pessoas e Maria do Professor tem 1000 pessoas, né? Não mudaria muito o nervoso, porque eu não estou vendo ninguém, né? Então, acaba sendo um número, né? Agora, você chegar num ambiente e ter 1000 pessoas ali, a pessoa pode ficar bastante ansiosa. Eu me lembro que eu fui convidado para dar uma palavra, não vou dizer que nem uma palestra, mas falar 20 minutos para o pessoal que estava fazendo o cursinho para ansiedade e tal. Quantas pessoas são? Não, é lá no Centro de Convenções em Salvador, 1000 pessoas naquele salão lá, Iemanjá. Quando eu cheguei ali na hora, eu estava nervoso, mas aquilo passou, né? Não me impediu, e depois daquilo ali eu disse, bom, agora eu acho que nunca mais eu vou sentir nervoso de falar na frente de ninguém, porque era tanta gente, né? Mas então, o que é que está em jogo ali? O medo da avaliação do outro. Tá? Então, esse aspecto de falar em público, a gente tem apresentação de seminário que ajuda, tá? Mas o professor, ele passa lá o tema, vocês vão falar aqui agora sobre transtorno obsessivo compulsivo. Se reúnam em grupo aí, né? Planejem, façam uma apresentação criativa, mas ele dificilmente vai lhe dar uma dica, dizer, fale dessa forma, né? Planeje a apresentação assim, se você ficar nervoso, lembre-se sempre que o que é importante ali não é você, mas o que você está falando, ou seja, se eu ficar aqui pensando no que as pessoas estão pensando de mim, porque, né, o cabelo tá assim, ou porque projetou a porta da casa, não tem uns livros, não se preparou direito, ou não está falando bem, ou não está gostando do tempo. Se eu ficar pensando nessas coisas aqui, eu não consigo falar. Né? Então, eu não sou importante. Né? O importante é o que eu estou falando. Tá? Então, eu posso ficar nervoso porque eu não tenho o que falar. Então, não é que você tem dificuldade de falar em público, né? Você não está bem preparado para falar. Né? Se você tiver conteúdo, se preparou, sabe, nada impede de você pegar ali uma cola. Né? Ninguém vai achar feio se você puxar o papel do bolso para se lembrar de uma coisa. Às vezes a pessoa fica pensando isso. Se eu puxar uma ficha para lembrar de um ponto, ou se eu fizer a apresentação seguindo meus pontos aqui, isso vai ser motivo de crítica. Tá? E aí a pessoa cai naquela questão dos slides, né? Foca ali nos slides e fica lendo, e aí sim aquilo fica um pouco monótono. Né? A pessoa tá ali ansiosa, dizendo, eu vou ler os slides, porque aí eu estou lendo, todo mundo faz isso mesmo. Tá? Mas aí o público olha, bom, ler os slides eu também leio. Né? Então, você ficar um leitor... Então, assim, falar em público é você ter o que falar. Né? Aí, se eu não tiver mais o que falar, bom, você encerra. Assim, hoje eu só tenho isso para dizer para vocês. Né? Falou pouco tempo? Falei pouco tempo. Mas o que eu falei veio de um conhecimento que eu adquiri, de um conhecimento que eu tenho. Então, assim, o seminário ajuda, mas isso pode ser treinado para outros contextos também. Não é só em seminário, palestra ou aula que a gente vai falar em público. Né? Você vai trabalhar lá, sei lá, numa clínica, certo? Vai atender lá para o plano de saúde. Você vai ter uma reunião lá com o dono da clínica, com outros psicólogos. Você vai ter que falar com as pessoas. Né? Você vai atender no contexto individual um paciente. Você vai ter que falar com aquele paciente. Você tem que ser modelo para aquele paciente, certo? Então, você vai ter que desenvolver esta habilidade. Tá? Então, seja psicólogo, seja qualquer outro tipo de profissional. Abordar autoridades, conversar com superiores também. Né? A gente sempre vai ter que, nos diversos trabalhos que a gente desenvolva, conversar com outras pessoas. Uma outra questão no contexto acadêmico, interação de caráter afetivo, estabelecimento de relacionamento, né? Namoro, esse tipo de relação, né? que às vezes vai ajudar muitas pessoas também a se motivar mais nos estudos. Né? É bom, né? Muitas pessoas se casam, se namoram, se casam com colegas de faculdade, às vezes de outros cursos ou do mesmo curso. Na psicologia é um pouco difícil, né? Porque pelo menos entre homem e mulher, né? Porque são muitas mulheres, né? Mas outras relações podem se estabelecer também. Então, é dessa ideia, né? É dessa contextualização que veio a ideia de começar a iniciar
a um tipo de tradição aí de intervenções, de estudo, de inserções no contexto da nossa universidade, de estar auxiliando, treinando, desenvolvendo, falando sobre habilidades sociais neste contexto, não no contexto clínico, mas no contexto acadêmico. E aí havia uma série de possibilidades e de dobramentos, como algumas que eu elenquei aqui, e a partir disso, os colegas de vocês, né, eles desenvolveram aí uma apresentação, uma discussão sobre esse tipo de intervenção. Tá claro isso aí, gente? Tá dando para compreender? Eu tô vendo todo mundo congelado aqui na minha tela. Eu tô congelado também? Hein, Mari? Só tem você viva aí, o pessoal ficou congelado aqui. Genildo tá bocejando aqui, pegaram ele. Não, tô lhe vendo normal. Agora que você falou, você voltou à vida. E aí, gente? Tá legal? Alguma pergunta? O pessoal aí tá. Então, até o momento a gente não tem nenhuma pergunta, mas tem algumas considerações aqui que eu vou fazer algumas Pronto. para depois a gente ir passando, né? Ótimo. Muita gente dizendo que a palestra está maravilhosa, tá, professor? Te dando os parabéns pelo tema. Grato, que é isso. Deixa eu chegar aqui. A Shirley fala que ela concorda que essa questão da habilidade socioemocional precisa ser trabalhada na escola. A P. Queiroz disse que é muito proveitoso o THS no processo acadêmico universitário. O Sim. Felipe Amorim, ele falou: Rafael, a ideia do grupo de estudos, a psicologia social, ainda não desisti da ideia. E tem mais pessoas interessadas ou quase o suficiente. Pronto. A Paula Queiroz aí que falou, ela é do nosso grupo, né? A Paulinha, nossa hacker aí, que sempre conseguia os textos em primeira mão, de primeira qualidade, e eu passando os textos todos desformatados e trazia pra gente. A psicologia social, ela tem, a gente está falando de habilidade social, a gente está falando de relação, né? Então, é muito importante aí, tá? E o tema aí, o desdobramento do tema foi fruto da gente aqui, né? Então, eu compartilho aí essa temática com os estagiários, né? Que foram muito participativos, assim, foi uma adesão ouvido falar do tema e se surpreenderam com o que encontraram, né? E encontraram uma ampla utilidade. É enriquecedor, tá? Mas é isso. Vamos ouvir os colegas agora, né? E para a gente ir comentando, participando, eles montaram aí uma apresentação e eu passo então a palavra aí. Não definitivamente, eu sou chato, eu fico falando sempre que dá vontade, mas tentando ser habilidoso, né? Às vezes não. Costumo dizer que não é porque a gente vai estudar, vai treinar, vai se desenvolver, a gente vai se tornar perfeito. A gente tem que ter cuidado para não ficar algo muito artificial ou artificioso, né? Parecendo um robô. Não, agora eu não vou mais ofender ninguém, eu vou falar sempre adequadamente, né? E tudo vai, né, ser a mil maravilhas e eu não vou me ofender mais com nada. Bom, então você virou um robô. E às vezes a gente observa isso, né? Eu observo isso em colegas, né? A pessoa fica ali tão habilidade social e perde a espontaneidade, né? Bom, vez por outra você vai descer do salto, vez por outra você vai se irritar, né? Acontece. O importante é, como o Genildo falou em outro momento, né? E quando eles conduziram a apresentação, você pode pedir desculpa também, né? Reconhecer o erro, voltar atrás, né? Faz parte. Senão a gente não é máquina, tá? Disso pode advir as críticas de psicólogos de outras abordagens que comportamentalista e cognitivista, tudo robô, aquela coisa assim, tem que ser desse jeito, tal, porque se o outro fala de um jeito, eu tenho que responder dessa forma, você vira um exemplo de livro, né? Bom, isso é inumano, né? Então a gente está querendo ser um ser humano melhor, né? Mas perfeito a gente não vai ser.
A perfeição humana, eu costumo... É um professor que me ensinou isso, e eu nunca mais esqueci, a perfeição humana, ela não é uma linha reta, né? Se a gente for para a geometria, uma reta, né? Perfeita ali. O ser humano não é uma linha reta, ele é uma linha uma linha sinuosa, certo? Que vai tocar e se afastar dessa reta. Ou seja, a perfeição é a reta e você é essa linha sinuosa que está buscando, você encontra e diz, opa, fui bem legal nessa hora, fui respeitoso e tal, daqui a pouco você desvia um pouco, falha e você se perdoa, pede perdão, perdoa o outro e você volta, retorna, enquanto daqui a pouco você se afasta, você pode se afastar mais se você retorna para qualquer tipo de virtude, né? E a habilidade social no sentido de respeito, de empatia, de preocupação com o outro e consigo mesmo ao mesmo tempo. Na verdade, é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Porque o respeito excessivo com o outro que lhe desrespeita, ele é danoso igualmente, certo? Então, é esse equilíbrio entre respeitar o outro e me respeitar. Eu vou estar falhando, mas assim, eu estou buscando acertar, certo? E eu vou falhar, certo? Eu vou falhar, né? Mesmo que eu tenha ali, sou psicólogo, tenho 40 anos de formado, eu estudei tudo, desenvolvi minha teoria aqui própria e ajudei milhares de pessoas. Bom, sim, cometendo erros. É importante a gente saber disso, até para a gente poder ajudar as pessoas, né? Porque quando a gente tenta ajudar as pessoas, muitas vezes elas melhoram e elas acreditam que melhoraram e pronto, chegaram a um estado final. Não, você vai ter algum tipo de recaída, de volta, de retorno, né? E isso é natural de ser esperado. Então isso já traz um certo alívio para a pessoa também. O que é que vocês acham, gente? Disso tudo aí. Vou dar espaço para vocês falarem também aqui, porque eu estou vendo que já são 8h40 e... Vamos lá. Então, para fomentar um pouquinho aqui, a Marcela M. Leal, ela faz uma pergunta. Professor Rafael, a habilidade socioemocional no mundo virtual é diferente do mundo real? Pois eu percebo que estamos mais educados nesse ambiente remoto, pois precisamos nos calar para ouvir. E aí, o que é que vocês acham? Pô, excelente reflexão, né? Porque aqui não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, pelo menos nessa plataforma de áudio e vídeo transmitido. Esse é um tipo de interação, né? Se todo mundo começa a falar, a plataforma não suporta, ela não simula, né, o oxigênio que está disposto e o ar no qual as vozes se propagam, né? Então é tudo restrito à captação dos microfones. Então não há o suporte. Então cada um tem que falar. Então talvez isso venha, eu não sei, né? Só hipótese. Talvez quando retornemos ao mundo real, né? Porque aqui não é o mundo real. Esse novo normal não é real. Certo? Quando a gente voltar para as interações face to face, fique resquícios disso aqui, né? Assim, pô, tem que esperar o outro terminar de falar. Não que eu considere, veja só, aí entra também, Marcela, essa coisa que você falou, educados aí, assim, pô, tem que esperar o outro terminar de falar. Não que eu considere, veja só, aí entra também, Marcela, essa coisa que você falou, educados aí, a Mari até colocou entre aspas, eu achei muito bom você colocar entre aspas, Mari, porque, veja só, não é porque eu estou falando e a outra pessoa não esperou terminar de falar e fez uma, né? Fez uma asserção, fez um complemento, ou fez mesmo um questionamento, que a pessoa é mal educada. Né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não entrar muito a fundo nessa coisa, olha, tem que esperar o outro terminar de falar para falar. Certo? Fica mecânico. As relações humanas não são assim. Repare quando você está conversando com um amigo íntimo. Repare quando você está conversando com um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, que você ali tem total intimidade. Um começa a falar, o outro já diz, não é assim e tal, interrompe, a coisa é dinâmica, daí puxa um assunto, você não conseguiu concluir o que você ia falar, a coisa foi por outro lado, vocês começaram falando da pandemia, daqui a pouco está falando que a vizinha se separou, né? E vocês nem lembram como foi que chegaram ali. É assim que são as interações humanas. Então, às vezes, a pessoa está ali falando,
você quer fazer uma interrupção, tá claro isso aí, porque é importante, ou porque você não concorda, ou porque se você não falar naquela hora você vai esquecer daquilo, e aquilo seria muito importante ser dito, e a outra pessoa diz assim, não, peraí, espera eu terminar de falar, você vai ter seu tempo. Então, parece que está todo mundo aonde? Né? Numa reunião de sindicato, né, onde tem pauta, tempo, assim, ó, 2 minutos, viu? Você vai ter 2 minutos, depois é o meu tempo. Certo? Controlar o tempo, tem que esperar a pessoa fazer todo o discurso. A vida humana não é assim. Né? Então, isso recai neste erro, né, que eu estou comentando aqui, que é a pessoa ficar, é o psicólogo que fica bitolado, né? Assim, o psicólogo não pode ser bitolado? Pode sim, né? Psicólogo é preconceituoso, psicólogo tem problema emocional, e psicólogo leva ao extremo conhecimentos que aprende, né, e fica preso naquilo ali também, certo? Então, isso já está extrapolando até o círculo de pessoas dentro desse métier da psicologia, que às vezes é até insuportável você conversar publicamente. Né? Você tem que esperar a pessoa conversar até o final. E se você faz um adentro, um ponto, a pessoa se ofende. Diz, não, mas você não está respeitando a minha fala. Então, ó, eu gostei muito dessas aspas aí, Mari, porque ela traz para a gente essa reflexão, certo? Então, esse educado aí, Marcela, ele tem que ser colocado entre aspas mesmo. Agora, veja só, por um lado, a gente tem essa interação virtual aqui, por outro lado, a gente tem interação virtual em termos de conversas por palavras, né? Quando a gente publica um texto, ou publica uma foto, ou uma notícia, as pessoas vão ali e comentam. Nesse contexto aí, eu já vejo a coisa aí no sentido oposto, né? A gente observa pessoas sendo extremamente ácidas, críticas e violentas no discurso, né? A gente vai, por exemplo, para a plataforma como o Twitter, da qual eu não faço parte, não pretendo fazer, mas eu vejo, né? Assim, as pessoas vão ali como tivendo para batalha, para guerra, entendeu? Então, de respeito nenhum, né? Assim, da lata, fala na cara, entre aspas, né? Mas e vai lá e guerreia. O que é que está aí em jogo? Assim, aqui a gente não tem tanto anonimato. Eu estou vendo vocês estão me vendo, né? Eu estou presente de alguma forma e vocês também. Mas com o perfil apenas comentando ali as palavras, eu me ausento um pouco. Eu posso editar o texto, né? As pessoas até apagam os textos, depois se arrependem. Né? Tem gente que vai lá e tira print, e diz, print é eterno, tá aqui, você falou, não tem jeito. Tá? Então, tem esse outro lado também. Né? E tem um outro lado que é interessante, muitas pessoas que são extremamente ativas em redes sociais, publicando textos, escrevendo, participando, né? Isso é uma hipótese, tá, gente? Eu não tenho uma referência, isso é uma observação, assim, que né, eu não posso generalizar, mas eu creio que ocorra com muitas pessoas, porque eu já observei pessoas que eu conheço de muito tempo, que são extremamente tímidas e inábeis socialmente na cotidianidade natural, na relação ali corpo a corpo, e são extremamente ativas e participativas, interativas, né? Que quem não conhece forma uma imagem ali daquela pessoa, que você chega ao vivo, a pessoa entra muda e sai calado, não interage, certo? E o contrário acontecer, pessoas extremamente sociáveis, das pessoas quererem se aproximar, não ligarem a mínima, às vezes nem tem rede social, certo? Então, são mundos estranhos de alguma forma, onde o comportamento se processa de uma outra maneira, mas é um campo interessante, Marcela, de se estudar. Tem muita coisa já sendo estudada, mas ainda muito campo de estudo, né? Pode ser aí uma linha para a gente estar pensando em termos de projeto de estágio básico, a gente pode incluir aí, né? Gostei, acho que vou até colocar essa ideia no projeto dos estágios que eu vou começar agora, né? E aí, tudo ok, Mari? Tudo ok. Só um adendo, a aspas foi da própria Marcela, tá? Na fala Própria dela,
Pronto. Foi ela mesma que colocou. E ela complementou aqui a fala dela dizendo: barulho, mas também temos mais estímulo para pensar e responder o interlocutor. E disso nascem outras ideias. Exato. É mais vivo, né? A coisa e tal. E tanto que se vocês fecham aí os vídeos de vocês, é estranho demais, né? Às vezes eu paro a aula assim, assim, pessoal, vocês estão aí? Né? Eu caí, tá todo mundo, né? Senão fica qualquer parece que eu tô falando sozinho, né? Bom, vou passar então aí para o pessoal dar uma palavra também, para a gente ouvir uma voz diferente. E, gente, pode projetar aí, Elvia, agora. Elvia vai projetar aí a apresentação que eles fizeram. Então eles vão comentar com vocês algumas especificidades aí desse contexto acadêmico. Não é isso, Gene? Positivo, professor. Muito Vamos bem. estar refletindo um pouquinho sobre a questão do trabalho apresentado, do falar em público, das críticas recebidas. Então, a colega vai colocar o PowerPoint aí para a gente começar o nosso trabalho. Se eu tiver com dificuldade, eu não sei se a Yara que começa já poderia começar dando a palavra inicial. Realmente, Elvia está congelada. Eu acho que ela perdeu o sinal. A gente não está te ouvindo, Yara. Vocês querem que eu compartilhe aqui? Eu vou compartilhar aqui. Quem vai começar é ela, é Helvia. Ah, mas a gente pode. Ao vivo é assim mesmo. Estão vendo aí, gente? Agora acho que foi, não? Sim. Aqui sou eu, tá? Então vou passar aqui para vocês, tá bom? Pode mandar brasa aí, certo? Habilidades sociais no contexto acadêmico. Elvia voltou. Pode pegar, Elvia. Elvia nos escuta? Estou ouvindo. Pode Elvia passar, nos professor. escuta? Travou aqui, não tá passando não. Estou escutando, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Bom, eu vou ter que passar assim, tá, gente? Porque não tá indo de outra forma, não. Boa noite, gente. Nós vamos falar, né, sobre as habilidades sociais no contexto acadêmico. Como o professor já colocou, as habilidades sociais, elas são um conjunto de comportamentos verbais ou não verbais que expressam sentimentos, opiniões, as atitudes, desejos. É uma resposta, na verdade, diante de uma determinada nós adquirimos habilidades durante o tempo, vem da infância, né, desde que nascemos, com a interação da nossa filha, com a mãe, a gente vai adquirindo e vemos também que a criança, ela começa a imitar e reagir da mesma forma que as pessoas que estão à volta dela. A cada etapa da nossa vida vai surgindo novas situações, né? E a entrada para a universidade é uma delas. E é uma realização, normalmente, de um sonho, de um desejo de entrar para a faculdade, mas também de estar de uma zona de conforto, né? Que você está acostumado com aquele ambiente de escola e vai para uma outra maneira, totalmente diferente do que você está acostumado. E cheio de expectativas, né?
No primeiro semestre, quando você entra, existia o período de adaptação, né, com os colegas, com os novos colegas, com os professores. Você começa a descobrir a dinâmica da faculdade, e isso gera muita confusão para você. Vou contar um pouquinho da minha experiência quando eu entrei no primeiro semestre, porque eu entrei, já estava começando, já tinha começado as aulas, e eu tive muita dificuldade em relação a isso, porque como as aulas já tinham começado, a avaliação da Unime é totalmente diferente do que você está acostumado. E eu ficava confusa, que eu não conseguia entender, não conseguia mexer no AVA, não conseguia fazer nada. E, graças a Deus, eu fui bem acolhida pela minha turma, que tentou me ajudar, né? Me ajudaram bastante. Mas eu tive bastante dificuldade em relação a isso. E eu percebo também que, no segundo semestre, a nossa turma era, no primeiro, umas 40 pessoas. Quando chegou no segundo semestre, ela foi para umas 20 e poucas pessoas. Quer dizer, muita gente desistiu, muitas pessoas porque no curso não era o que pensava, ou porque não gostou da instituição, e outras por outros motivos, né? E vai desistindo ao longo desse percurso. O bom é que as habilidades sociais, elas podem ser modificadas, né? Podem ser desenvolvidas. E o treinamento de habilidades sociais, né, é uma dessas... é através dele que a gente pode fazer também essa modificação. Ele consiste em compreender os déficits, né, as dificuldades que você tem, e ensinar algumas estratégias e interações para melhorar as competências interpessoais do sujeito. Pode passar, professor. Vocês estão aqui? Pode passar. Essas habilidades, né, o treinamento de habilidades, ele consiste, na verdade, ele é aplicado, pode ser em grupo ou individual. Em média, são 12 sessões semanais, durante mais ou menos 2 horas cada. Eu trouxe alguns instrumentos, né, que podem ser utilizados para identificar essa dificuldade, quais são as dificuldades que você tem. Conseguiu passar? Eu trouxe 3, né, que é relacionado exatamente à universidade, aos alunos se adaptarem à universidade, que tem o inventário de habilidades sociais, que avalia a sua reação em diferentes situações. Ele vem com uma folha de respostas, aonde você vai ter as perguntas e você vai dizer se aquilo tem a ver com você, se já aconteceu com você, se nunca, raramente, sempre, quase sempre. Tem o questionário de envolvimento acadêmico, que é um autorrelato, é um questionário de um autorrelato para avaliar o envolvimento dos estudantes na universidade. Ele é composto de 38 perguntas e vem com uma resposta múltiplas escolhas para você escolher se já fez, se nunca, quase nunca, poucas vezes, bastante vezes, sempre, quase sempre. E tem também o questionário de vivências acadêmicas, que vai avaliar a adaptação dos estudantes na universidade, se eles estão conseguindo se adaptar ou não. Existe uma versão reduzida, com 55 itens, distribuídos por 5 dimensões de adaptação acadêmicas, que seriam pessoais, a interação interpessoal, a vocacional, a instituição e com a instituição. E nesse vai vir
opções, ela vem informando se, na verdade, você conseguiu ou não, se você consegue ter, se tem a ver com você ou não, se tem pouco a ver com você ou bastante a ver com você. Esses questionários, né, esses instrumentos, eles são utilizados normalmente na primeira sessão, onde vai haver um acolhimento. Vocês estão me ouvindo? Positivo, Helder. Travou aqui para mim. Estamos ouvindo bem. Então, ele vai... Certo. Então, esses instrumentos eles são utilizados, né, normalmente na primeira sessão e na última sessão. Na primeira sessão, ele vai ter aquele acolhimento, onde vai se conhecer quais são os participantes, e na última sessão vai ter um feedback e a despedida, né? E é utilizado também alguns instrumentos para identificar isso. E durante o treinamento, eu vou dar um relato assim que foi importante para mim, que durante o treinamento, a cada sessão, eles são trabalhados vários temas. E quando a gente foi pesquisar esses temas, um que me chamou muita atenção e que me trouxe uma recordação de quando eu era criança, foi o receber elogio. Até na aula eu comentei com os alunos, né, com meus colegas do estágio, e eu tinha uma dificuldade muito grande em receber um elogio em específico, e relacionado aos meus olhos. As pessoas diziam, você tem olhos lindos, e eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, porque eu não queria aceitar que eu tinha os olhos bonitos, e também porque eu achava assim, no meu pensamento, né, meu pensamento distorcido, aí eu achava que eu só tenho os olhos bonitos, a única coisa que eu tenho bonita é os olhos, então eu não gostava disso. E a partir do momento que eu fui desenvolvendo essas habilidades, e eu respondia muito irritada, eu estava muito chateada com esse elogio, eu dizia, tá, obrigada, fazia caras e bocas. E, com o passar do tempo, eu fui modificando esse pensamento e comecei a gostar disso, a gostar desse elogio. Hoje eu aceito ele muito bem, gosto, dou risada, as pessoas me param, me perguntam se é meu mesmo ou não, e eu dou risada, eu fico feliz. Hoje eu realmente gosto, né? Essa crença que eu criei, eu consegui modificar ela, e hoje, graças a Deus, eu gosto muito de receber elogios, principalmente esse. Pode falar, Yara. Boa noite, pessoal. Como o professor colocou, né, quando ingressamos na instituição de ensino superior, nós vivenciamos várias mudanças, né, mudanças de nos relacionar com a aprendizagem, né, com as nossas relações, as exigências acadêmicas, e isso exige vários ajustes, né, e é aí que a habilidade social, ela entra, né, como uma facilitadora das relações e também desse processo de adaptação. Nós escolhemos 2 temas dentro das habilidades sociais para comentar um pouquinho com vocês. E antes de iniciar, eu gostaria que 3 pessoas comentassem, né, voluntariamente no chat, e Mari lesse para mim, por favor, referente, não sei se vocês estão vendo aí, mas o tema falar em público e crítica desses 2 temas, e me dissesse qual dos 2 vocês têm mais dificuldade e por quê. Mariela, escutou? Escutou, Mari? Sim, estou esperando aqui o pessoal comentar. Falar em público e
crítica após a apresentação. Repete aí para a galera poder fazer aqui. Público e crítica após uma apresentação de trabalho. Qual das duas tem mais dificuldade e por quê? Só 3, gente, porque 45 pessoas aí. O pessoal está pensando um pouquinho. A Marcela pediu para se repetir, acho que agora já deu para ouvir. Mas caso precise repetir de novo, gente, vocês falam, tá? Não tem problema que a Yara repete. Esperar aqui um pouquinho. Ó, o Eno Meirelles respondeu falar em público. E a Shirley Barreto também. Disse que falar em público, pois fica muito nervosa e acaba perdendo a fala. Só mais um. Vamos ver aqui. Priscila, cadê você? Filho, estudar. Pronto. Priscila Luna disse que ela não tem nenhum problema em falar em público, que a gente já sabe disso. Então, a crítica que eu não tenho tanta dificuldade, mas é que eu tenho problema entre as duas, a depender, né? Dependendo de como se falar. Valeu, Edna disse aqui, Edna Ferreira, que falar em público dispara o coração. Aí, já temos as 3 pessoas. Pronto. E, gente, uma dessa dinâmica, para vocês entenderem, é que vocês não estão só. Tem milhões de pessoas com essa mesma habilidade. E o interessante das habilidades sociais é que se a gente não tiver, a gente pode aprender. Né? Então, para iniciar, né, eu vou falar um pouquinho de falar em público. Um grande desafio para estudantes é pensar diante da pessoa, né? Nesse momento, não fica suada, a garganta seca, sente tremores, né? A sensação de que não vai conseguir, uma vontade de fugir, eu mesmo estou doida para fugir aqui, não vai, mas, na verdade, nós não temos público. Nós temos falhar, né? Do julgamento das pessoas, né? Daquilo que a gente está falando, né? Mas como fazer para esse medo de falhar, esse medo de ser criticado? A gente separou uma vez, né, muito interessante em relação a isso. A primeira dica, gente, que a gente selecionou para vocês é não gravar. Não grave um assunto ao apresentar um trabalho. Tenha domínio daquilo que vai falar. Se é domínio do que você vai falar, você vai se sentir seguro e vai ficar com receio de falar. Define pontos principais, monte um esquema para lembrar daquilo que falar. Treine quantas vezes for necessário. Treine na frente do espelho, treine para o urso que está no quarto, treine para o seu irmão, treine. E em relação à crítica, pelo professor, existem 2 tipos de crítica. A crítica destrutiva, que é aquela mal intencionada, e a crítica que é para essa evolução, né? Que é a intenção do professor após contar a respeito da nossa apresentação. Então, estar diante de uma crítica parte da rotina, né? Você tem um trabalho, é comum alguém que nós no criticamos também aquilo que a gente pelo terra, né? Como foi dito.
quando feito de modo construtivo, isso vai nos ajudar, né, em muitos aspectos. Quando você critica uma coisa, mostra que você se importa com aquilo, que você deseja que aquilo mude. Então, por que os alunos não conseguem receber essa crítica de modo positivo? Porque o aluno recebe essa crítica como um ataque pessoal, né, como uma mensagem dolorosa, com algo que machuque. E muitas das vezes eles não conseguem lidar. A primeira coisa que a gente fazer é reagir, ao reagir, é ter um momento, respirar fundo. Quando a gente não conseguir soluções, a gente vai entender, né, o que foi dito e a gente vai conseguir tirar proveito daquilo. E aí, como podemos lidar com a crítica? A primeira coisa que a gente pode fazer ao lidar com a crítica é sobre quem está fazendo aquela crítica. Por que aquela crítica está sendo feita? Né? Porque eu recebo crítica sempre com a intenção da pessoa que está me criticando. Talvez perguntar como da crítica, né? Eu posso fazer para ficar aquilo escrito. É que você pode ver que você está errando e consertar, né? A continuidade vai para Gil. Obrigada, gente. Pode passar, por favor, Elver. Querido professor Rafael, queridos colegas, boa noite. Um prazer poder estar participando desta palestra, nesta Semana da Psicologia, e tratando de um tema tão importante para todos nós, né? Tratar das habilidades sociais, como disse na intervenção que fiz, é fundamental na vida do psicólogo. E nós todos estamos aqui para aprender. Então, o que nós estamos partilhando é justamente aquilo que nós podemos pesquisar e que vemos como algo útil para ser colocado e para o nosso aprendizado aqui ser eficiente. A palavra crítica vem do grego kritiké, que significa arte de julgar. Então, é bem interessante a gente pensar que a crítica, ela é também uma arte. E como tal, toda arte é preciso que tenha uma habilidade para se fazer, qualquer que seja a arte, uma música, uma pintura, um jogador de futebol, qualquer que seja a arte que for feita, é preciso que haja esta habilidade, né? Para que esse julgamento ele seja um julgamento, porque a colega disse aí que existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva, né? Então, a arte de julgar é justamente para que, ao ser criticado, a pessoa possa crescer, possa ser um amadurecimento e possa ser um motivo de expansão de conhecimentos também, né? Então, por isso, é preciso ver a forma como nós criticamos. Porque Elvia, aí na fala inicial dela, ela disse que desde criança, que nós já ali no ambiente familiar, no contato com a mãe, com o pai, nós já vamos nos adequando ao mundo, né? E ali, desde que a gente, na mais tenra idade, nós já começamos a criticar. Isso está certo, isso está errado, seu comportamento precisa ser assim, você está muito peralta, você está muito desobediente. Então, a gente vai ali se balizando para que nós possamos um dia se tornar adultos e viver numa sociedade, porque o ser humano é um ser social. Ninguém vive sozinho. Nós todos dependemos uns dos outros, né? Então, por isso, esse treinamento de habilidades sociais, ele é tão importante e nos ajuda a ter uma qualidade de vida, nos ajuda a ser seres humanos, pessoas melhores, mais conscientes do papel que nós temos na sociedade, saber que nós não é somente buscar a nossa felicidade, o nosso bem-estar,
mas nós fazemos parte de um todo. Então, o importante é que nós possamos, enquanto indivíduos sociais, trabalhar não somente pelo nosso bem particular, mas pelo bem geral. Então, as habilidades sociais nos ajudam muito nesse sentido. Tem uma palavra de um filósofo muito famoso, Descartes, que ele diz assim: penso, logo existo. E eu diria que dentro das habilidades sociais a gente poderia parafrasear dizendo: penso, logo critico. Porque tudo que nós vemos, imediatamente nós criticamos, né? Então, nós observamos o corpo de uma pessoa, nós observamos a fala de uma pessoa, nós observamos o jeito de uma pessoa, nós observamos uma casa que foi feita, tudo que está ao nosso redor, a todo instante, nós estamos sempre criticando, no sentido de analisando, de julgando, né? Então, esta arte, a crítica e a capacidade de julgar, é uma atividade de examinar e avaliar uma produção, seja ela científica, seja ela artística, os costumes, os comportamentos. Então, assim, o primeiro crítico somos nós mesmos, né? Então, o primeiro crítico somos nós mesmos, porque nós vamos olhando. O professor Rafael dizia que a gente aprende também vendo os outros fazerem. Então, nós somos o primeiro crítico de nós mesmos. E por isso é tão importante que nós busquemos este autoconhecimento, porque todos nós temos as nossas falhas e todos nós também temos as nossas potencialidades. Temos as nossas virtudes e temos os nossos defeitos. Então, é muito importante que eu me conheça, para que eu possa trabalhar aquilo que for deficiência em mim. Aquele setor, aquela área que eu vejo que é deficitária, eu preciso trabalhar em mim para melhorar essa habilidade, né? Então, o modo certo de se fazer uma crítica, como já foi dito, é a forma construtiva. E como aceitar esta crítica? A colega também colocou, é que nós possamos reagir com calma. Ao invés da gente reagir pela emoção, a gente reagir com o controle dessa emoção, né? Pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, porque, na verdade, no fundo, a crítica nos ajuda. A crítica, ela nos faz crescer. E a gente, ao escutar uma crítica, seja ela qual for, de um trabalho feito, um trabalho acadêmico, o professor vai e faz a crítica, o colega vai e faz a crítica, ou seja, em qualquer setor da nossa vida, então nós temos que entender e tirar proveito, porque a crítica sempre vai nos fazer sofrer, mas, ao mesmo tempo, ela vai nos fazer crescer, certo? Então, aí tem áreas de mudança no treinamento, né? São justamente esses pontos fracos que nós temos, porque o treinamento de habilidades sociais, ela possui esse objetivo, que nós possamos melhorar as nossas relações interpessoais, que essas relações, como o professor disse aí, que não seja automatizada, que não seja robotizada, mas que elas sejam bem-sucedidas. E aí nós temos os vários aspectos que nos rodeiam, os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa formação, mas ao fazermos uma apresentação e esta ser criticada, isso faz parte e isso nós vamos levar no contexto da vida inteira, porque a gente está pensando aqui somente no contexto acadêmico, mas quando você for psicólogo, ou quando você estiver numa atividade familiar, ou numa atividade qualquer, nós estamos sempre recebendo ou fazendo as críticas, certo? Então, fazer essa autoanálise de nós mesmos. Tem uma frase muito conhecida de Sócrates, que ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Então, este é o nosso desafio, né? Analisar as nossas potencialidades e trabalhar as nossas fraquezas. Diz que a crítica julgar. Eu penso que ser criticado é a arte de deixar-se julgar. Então, porque não reagir no instinto, mas reagir com inteligência, reagir com equilíbrio. Então, digamos que você fez um trabalho acadêmico, você se esforçou, pesquisou, perdeu noites, até deixou o trabalho, fez 1000 coisas. E quando chegou na hora, simplesmente você apresentou e o professor fez uma crítica muito severa, muito dura, que você achou que não merecia, porque isso é uma coisa cotidiana, nossa, é normal, é natural. Então, nós precisamos estar preparados para isso, para esses reveses,
E porque muitas vezes não significa que você passou muito tempo acordado e fazendo aquele trabalho e se esforçando e perdendo noite, não significa também que você fez um trabalho bem feito. Então, se vem uma crítica, o primeiro passo não é reagir pelo instinto, que a nossa vontade é desganar, né? Mas, na verdade, nós recebemos aquilo como um amadurecimento. Olha que coisa linda aí de Rafael. Muito bem. Então, o que é que nós temos que fazer diante da crítica? Que nós possamos nos adaptar. Tem uma frase muito, muito conhecida de Charles Darwin, que ele diz assim: quem sobrevive não são os mais fortes, mas quem sobrevive são aqueles que têm a capacidade de se adaptar. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a gente for olhar a natureza de muitos anos atrás, quem eram os mais fortes, né? Naquele contexto daquela natureza? Os dinossauros. Mas acontece que eles foram extintos, então não são os mais fortes que vão conseguir sobreviver. Quem vai conseguir sobreviver são aqueles que vão se adaptar. Então, olha o desafio que nós estamos aí diante dessa pandemia. Quem de nós não está procurando se adaptar? Né? Como as coisas mudaram em poucos meses. Uma coisa que pegou a humanidade inteira de surpresa. Né? Então, por exemplo, hoje nós compramos muito mais com entrega a domicílio, a faculdade agora dá aula à distância, muita gente trabalhando de home office, entre outras muitas mudanças. Coisas que há meses atrás a gente não pensava. Então, é preciso que nós estejamos antenados que quem vai sobreviver não são aqueles que são os mais fortes, mas aqueles que têm capacidade de adaptação. Então, receber crítica também exige de nós essa capacidade de adaptação. Então, para que nós sejamos habilidosos socialmente, nós precisamos nos adaptar às situações. Né? Então, isso é fundamental. Adaptar, porque as profissões estão mudando, o mundo está mudando. Tem um filósofo também pré-socrático, Heráclito, que ele diz assim: a única coisa constante na vida é a mudança. Então, tudo está mudando a todo tempo. E a única coisa constante que há na vida é a mudança. Então, se a gente não vai se adaptando a essas novas rotinas, a esse novo jeito, como estão se chamando aí, o novo normal, então nós ficamos para trás. Né? Então, para sermos habilidosos socialmente, além de tudo, a gente precisa de um alto poder de adaptação. Né? E aí, se a gente, por exemplo, quando a gente recebe uma crítica, como se defender? Se você acha que é injusto, você deve colocar também. Você deve expressar seus sentimentos, mas de uma forma habilidosa. Você não vai destratar o professor. Você não vai destratar um colega que fez talvez uma crítica que você acha que não é justa. Né? Então, para isso, é que existe o treinamento. Para que nós tenhamos a estratégia, para que nós tenhamos argumentos, né? Para que nós possamos dar as respostas necessárias para atingir o objetivo, de forma habilidosa. Da mesma forma que expressar sentimentos, né? Que eu vou externar aquilo que eu estou sentindo, porém, sem ferir o outro. Então, é algo que é muito importante, né, nos nossos relacionamentos. Por exemplo, eu fiz uma faculdade há 10 anos atrás, e nessa faculdade, colegas meus apresentaram um trabalho. E o trabalho realmente ele foi fraco, entendeu? Ele foi fraco. Mas o professor, na hora de criticar, ele veio com a frase seguinte: eu não gosto de bater em cachorro morto. Mas eu digo a vocês que o meu filho de 10 anos faria muito melhor do que isso que vocês apresentaram. Então, é uma forma de criticar que não tem a mínima habilidade. Isso ficou marcado na turma. Todas as vezes que a gente se lembrava disso, a gente começava a dar risada. O professor disse isso claramente. Eu não gosto de bater em cachorro morto. Mas eu digo a vocês, o meu filho de 10 anos faria um trabalho muito superior a esse. Então, a gente vê aí uma grande inabilidade, principalmente da parte, né, de um docente, e justamente
talvez por uma falta, como o professor Rafael disse, que nós não temos na escola um treinamento de habilidade, a começar pelas nossas crianças. Então, como seria bom se nós todos pudéssemos lutar por isso, né? A gente vê como é importante. Depois tem esse tema aí, autoestima versus crítica. Porque qual é o nosso natural? Quando a gente ouve uma crítica, a primeira coisa que nós queremos é reagir, né? Mas, no natural, quando a gente recebe uma crítica, nós diminuímos a nossa autoestima. E quando a gente recebe também o elogio, a gente eleva a nossa autoestima, não é verdade? Por exemplo, se eu chegar para a Mariela e dizer, Mariela, você está linda, é possível que ela abra um sorriso como ela está abrindo agora. Mas se eu... Olha, eu vou brincar, viu? Vou brincar. Mas se eu dissesse para ela, Mariela, você está muito feia, talvez ela fechasse, ficasse de mau humor e até me batesse se estivesse perto de mim. Não é verdade? Então, isso é o nosso natural, né? Acontece que o treinamento de habilidades sociais quer nos preparar justamente para que a gente tenha uma visão mais ampla. Então, Marielle vai pensar assim, bom, ele está dizendo que eu estou bonita, obrigado. Bom, ele está dizendo que eu estou feia, bom, é o pensamento dele. Para mim, eu estou bonita. Entenderam? Então, quando nós nos preparamos para enfrentar as críticas, nós estamos com a nossa visão ampliada. Então, o professor disse isso, isso e isso. Bom, eu vou me defender, acho que isso não foi justo, mas de uma forma socialmente habilidosa, né? Vou dizer a minha convicção, vou dizer a minha fonte, vou dizer onde eu encontrei. Porque eu devo ter sempre em mente que a crítica me ajuda a crescer. Esse é o nosso desafio, manter a nossa autoestima elevada, mesmo na hora que recebemos uma palavra contrária àquilo que nós acreditamos, uma crítica pesada, desproporcional, né? Mas os estudos mostram, onde nós pesquisamos, que as pessoas que têm autoestima baixa, elas são mais sensíveis à crítica. Por quê? Porque a mensagem externa, quer dizer, o ponto de vista do outro, ele reforça a percepção negativa interna que a pessoa tem. Então, a pessoa que tem a sua autoestima baixa, ela é muito mais sensível às críticas que recebe do que as pessoas que têm a sua autoestima elevada. Então, o treinamento de habilidade só... Pois não. Só para complementar, do que você está falando aí, tudo muito, muito interessante e correto. Só para não perder aqui esse ponto. Na verdade, o ponto já tem algum tempo que eu estava tentando encontrar um momento de falar sem me interromper, mas como você tem um discurso bem, bem articulado, uma dica boa é a gente separar o comportamento de pessoa, e nesse sentido separar o que está sendo criticado da pessoa que está sendo criticada. Ou seja, eu estou criticando um ponto aqui do que você falou, e não você como um todo. Né? Quer dizer, você chutar cachorro morto, não, eu vou criticar esse comportamento de vocês aqui. Olha, não é assim que se apresenta o seminário. Eu tenho certeza que vocês são mais capazes de fazer. Talvez vocês não tenham se esforçado o suficiente. Tá? Não está bom desse jeito, mas eu sei que vocês podem fazer melhor. Então você está separando, tanto quando você faz, quanto também recebe a crítica, né? Então, por exemplo, eu posso corrigir você aqui agora e dizer, Genido, eu também tinha essa impressão de que era o Sócrates que tinha dito, conhece-te a ti mesmo. Mas, na verdade, essa é uma inscrição que tem lá tinha lá no templo de Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, não é uma frase do Sócrates, mas a gente costuma conhecer dessa forma, né? Então, corrigir uma pessoa publicamente, às vezes pode parecer como algo desagradável, mas tudo depende da forma, né? Assim, não, o melhor seria você chegar ali em privado e dizer, não, assim, não tem problema, né? Eu posso falar coisas também que não estejam corretas e ser corrigido, né? Nós temos direito ao erro, somos passíveis de erro. Entra novamente naquela questão da perfeição, né? Mas não vou lhe atrapalhar mais, não. Não, foi ótimo, sua intervenção foi ótima.
porque enriquece, né? Então, a nossa busca pela habilidade social deve estar em todos os lugares, no ambiente acadêmico, na família, no trabalho, né? Por exemplo, nós, às vezes, criamos os nossos filhos de uma maneira muito errada. A mãe diz para o filho, você é um preguiçoso. Aí o pai vai, diz, você não quer nada com a vida. Aí o menino vai crescendo ouvindo aquilo. Então, penso que tem forma mais habilidosa da gente tratar os nossos filhos. Né? Por exemplo, eu procuro me policiar muito, eu tenho 4 filhos. E quando eu vou fazer algum tipo de crítica, por exemplo, se eu mandei, digamos, né, que eu pedi para varrer o quintal, alguma coisa, dando exemplo, e ele não fez, eu não vou jamais chamar ele de preguiçoso. Eu tenho certeza que você pode ser melhor na questão de ouvir o que seu pai está lhe pedindo. Então, por que você chamar de preguiçoso? Você já coloca um rótulo ali no seu filho que ele vai ouvir e acabar acreditando naquilo. Então, a gente tem que ter todo cuidado nos nossos relacionamentos, né? Porque a gente, às vezes, critica muito e elogia pouco. E a gente, às vezes, vai diminuindo a autoestima das pessoas, né? Então, é muito importante que nós possamos também estar treinando isso em todo tempo e lugar.